Senhor, estou aqui no monte, irmãos. O Senhor tocou no meu coração de eu abrir a palavra. E Ele me direcionou, irmãos, a Salmos 97, no versículo 10, que a palavra do Senhor nos diz assim: Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Que o Senhor coloque em meu coração, irmãos, aleluia, que tudo que é mal a gente tem que aborrecer. Ah, mas irmã, como assim? Aborrecer, irmãos, é negar o mal, né? Muitas das vezes negar a nós mesmos, porque às vezes o mal, né, irmãos, se conta brecha, aleluia, para atuar nas nossas vidas. Então, aborrecer o mal é apartar do mal também, né? Muitas das vezes, irmãos, nós observamos coisas erradas, até mesmo no meio cristão, irmãos. Né? Onde a gente estiver, no nosso trabalho, né? No meio cristão, pode ser montes, igrejas, né? Retiro, em faculdades, onde nós estivermos, porque o que eu sou dentro de um monte, dentro de uma igreja, tem que ser no meu dia a dia, né, irmãos? Sabemos que nós somos pecadores, mas nós não temos que permanecer o quê? No pecado, né? Porque Jesus nos comprou a preço de sangue. Então, nós não podemos agir de qualquer maneira só porque somos usados, né, irmãos? O Senhor me deu essa palavra antes de eu sair de casa. Não se age de qualquer maneira só porque é usado, né? Então, o que o Senhor requer de mim, irmãos, é correção nas minhas atitudes, correção nas nossas atitudes, né? Porque muitas das vezes a gente, é só um pecadinho de estimação, não. Através das vezes, irmãos, por exemplo, de xingar um palavrão, né? A gente sabe que aborrece o Espírito Santo, afasta ele, porque são palavras de maldição. E a gente muitas das vezes está se auto-amaldiçoando. Aí suponhamos que tem feitiçarias, né? Geralmente tem, né? Porque o povo do Senhor é perseguido, né? Não estou falando de uma questão religiosa, não. Estou falando uma questão de ser escolha de Deus, né? Porque nós não escolhemos, Ele que nos escolhe, né? Muitas das vezes desde o ventre, né? Muitas das vezes antes de sermos formados do ventre, né? Nós somos escolha dele, né, irmãos? Independente, né? Somos escolha dele. Ele nos escolheu, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Está na palavra dele. Então, não é uma questão religiosa, não, irmãos. É uma questão geral, né? Perdão. Uma questão geral. Queremos dizer que o Senhor, aleluia, glória a Deus, não se alegra, né? Por quê? Porque a gente às vezes fala ali uma palavra, não precisa ser necessariamente, irmãos, uma palavra que a gente considera um palavrão, né? Pode ser uma palavra, às vezes uma palavra pesada, que a gente sente um peso e a gente não tira da nossa boca, chama os outros, chama e amaldiçoa nós mesmos. E através dessas energias que estão no ar contra a nossa vida, se encontra a brecha através da nossa própria boca. Por quê? Porque está escrito na palavra, né, que os fariseus estavam preocupados com o que ia entrar na boca. E Jesus falou que hipócritas se preocupam com o que vai entrar na boca, mas não se preocupa com o que sai dela. Pior é o que sai da nossa boca, né? Então o Espírito Santo está me advertindo, irmãos, sobre eu vigiar, sobre os irmãos de vigiar do que sai da nossa boca. Porque às vezes tem maldições, né? Energias contrárias que mandam para nós, né, muitas das vezes através aí de arma forjada, né, preparada contra a vida do irmão, da irmã, ou então até mesmo um mal olhado, né, uma palavra contrária, e aquela energia fica ali pareando no ar, esperando uma entrada. E às vezes a gente não vigia com as palavras e acha, né, porque o inimigo não precisa de muita coisa, né, irmãos, para invadir. Né, mas há poder no sangue de Jesus, porque essa manhã, né, essa tarde, na verdade, que já passou do meio-dia, o Senhor está entrando com essa sabedoria, com essa chave, irmãos. Porque às vezes a gente acha, a gente é usado e pode agir de qualquer maneira, e não é bem assim. O Senhor coloca no meu coração que Ele está forjando o meu caráter, que Ele está me preparando para um novo patamar, né? Mas essa mudança é o que? É de dentro para fora, né, irmãos? E também uma questão, irmãos, que quando a gente identifica algo errado, a gente tem que se apartar. A gente tem, se o Espírito Santo, né, coloca em nossos corações, por exemplo, né, vem aí um irmão e a gente identifica ali o inimigo trabalhando na vida do irmão através de uma brecha que ele está dando, a gente tem que aborrecer o mal, sim, ainda que a gente perca a amizade, ainda que o irmão não goste, saia batendo o pé, tem que falar, né, independente, né, da onde que Deus está direcionando, né, irmãos.
tem que chegar e falar, irmão, é isso, 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 irmão, é isso, 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 né? Porque o verdadeiro amigo, ele adverte, né? Pessoas que amaciam o nosso ego, que engrandecem o nosso ego, né? Não estão se ajudando, tampouco estão nos ajudando, né? Estão ali, né? De adulação, bajulação, e o Senhor não está no negócio, né? A verdadeira amizade, o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas? Através da palavra dele. Ele nos exorta, ele nos consola e ele nos edifica. Então, irmãos, se a pessoa não está exortando, se a pessoa não está, aleluia, glória a Deus, não está edificando, não está, aleluia, consolando o irmão, então apartai, irmãos, apartai, porque nós sabemos que o verdadeiro amigo é aquele que nos fala, né? Não nos julgando, mas nos direcionando. Olha, irmão, isso aí não, né? Isso aí o Senhor coloca no meu coração que não é certo. É porque muitas das vezes essa palavra pode se encaixar na vida dos irmãos, né? Às vezes o irmão vê ali, o irmão com espírito de adultério. Ah, não vou falar não porque é pastor. Ah, não vou falar não porque é crente desde o berço. Ah, não vou falar não porque é o alecrim dourado. Não, irmãos, para Deus não tem essa não. A gente tem que sempre ali exortar uns aos outros. Não é a abobrinha da irmã, é tudo que está dentro da palavra. Então, aborrecer o mal mesmo. Aleluia. Às vezes não é nem crente, mas é uma pessoa, aleluia, de fora, né, que vem falar algo. O irmão não aceite, não aceite. Se o irmão vê ali que é o inimigo usando a boca do irmão, repreenda mesmo e fale a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não de uma forma agressiva, xingando, falando palavrões, né? Não isso, mas advertindo sim, aleluia, exortando sim, né? Porque nós não somos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que vai convencer a pessoa do pecado, mas a gente tem que fazer a nossa parte, tem que aborrecer o mal sim, tem que aborrecer o inferno sim, né? E ele, né, irmãos, se levanta, às vezes as pessoas pensam assim, não vou fazer a obra porque o diabo vai se levantar contra a minha vida, ele vai se levantar de qualquer jeito contra a vida do irmão e ainda vai levar o irmão para o inferno, né? Fazer o irmão aí perder a alma porque tem medo dele. A gente tem que temer o grande eu sou, que pode todas as coisas. Além de nos tirar a vida, porque ele é o dono da vida, ele ainda pode nos lançar no largo do inferno, que é a segunda morte, que é bem pior. Então vamos fazer a vontade do Senhor, se verdadeiramente estamos na presença dele, né? Porque uma vez a gente está na presença dele, irmãos, a responsabilidade é maior, porque o nosso entendimento aumenta, o conhecimento aumenta, né? A gente aprende cada vez mais da palavra. Então, quanto mais dado, mais é cobrado. Então, irmãos, vigiai. Não, aleluia, se assenta em mesa de escarnecedores, não. Concordando com coisas erradas. Independente se for fora do meio cristão ou dentro. Né? Aquilo que for mal, que o Espírito Santo colocar no coração do irmão, entrega. Aleluia, conforme a vontade dele. O que o Espírito Santo colocou em meu coração. Fique na paz de Jesus. E eu creio, irmãos, que operando Deus, quem o impedirá? Ou seja, o Senhor também coloca em meu coração, irmãos, para profetizar através da palavra dele, que tudo o que fizeram, aleluia, para impedir os projetos do Senhor sobre a vida dos irmãos, observe, irmãos, que José passou por um processo árduo de esquecimento, né? Naquela prisão, achando que era o fim, né? Antes disso trabalhou, né, na casa, né, de Potifar, e ali, né, foi acusado de uma mentira, né, e foi injustamente lançado numa prisão e ficou nela por muito tempo. Então, se o irmão está passando por um processo, passou por uma injustiça, está passando por um processo, por conta dessa injustiça, irmãos, o Senhor, operando Deus, quem o impedirá? Ninguém vai impedir o irmão, ninguém vai impedir o próprio Deus, que é o grande eu sou, aleluia, de colocar o irmão aonde o Senhor já determinou, né? Antes que o irmão fosse enviado para a terra, o Senhor já tinha determinado o destino do irmão, né? Basta o irmão que permanecer, porque José permaneceu, aleluia, mesmo ali na prisão, mesmo ali passando por aquele processo, ele permaneceu em Deus, porque se ele não tivesse permanecido em Deus, a história dele não teria terminado como governador do Egito, né? A história dele teria terminado diferente, né? Mas o que? Ele cumpriu sim o propósito que Deus tinha na vida dele. Então fique na paz de Jesus, irmãos, e permaneça firmes diante desse processo aí, porque o Senhor vai honrar e cumprir. Eu não sei o que ele te prometeu, mas ele vai cumprir sim. Porque na palavra dele está escrito que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E essa é a verdade. O irmão e a irmã pode estar passando por um processo árduo,
né? Um processo no qual o irmão até, quem sabe, né? José olhou assim, realmente esse é meu filho, meus irmãos conseguiram o que eles queriam, né? Não vou alcançar, né? Os irmãos podem, não vou alcançar não, eles conseguiram o que eles queriam, mas o Senhor está trabalhando nesse nosso pensamento contrário e vai nos surpreender nesse cenário. Aquele que nos esqueceu vai se lembrar de nós, o nosso nome chegará ao propósito no qual o Senhor tem nas nossas vidas. Fique na paz de Jesus. Amém.